a importância da terceirização nos processos de facilities. Nós vamos falar da importância do facilities. O facilities, na vida das pessoas, é fundamental. É exatamente para tornar o dia a dia das pessoas mais fácil. Tem gente que, às vezes, por não conhecer a estrutura do facilities, está utilizando aí de uma maneira inadequada, ou até mesmo tem pessoas que propõem fazer gestão de facilities no mercado, mas não está fazendo de uma maneira assertiva, às vezes não está dedicando da maneira que precisa. Fazer gestão de facilities é muito mais do que você apenas admitir as pessoas. Tem gente que acha que fazer a gestão de facilities, eu preciso limpar minha empresa. Eu vou no mercado buscar pessoas, eu mesmo vou fazer aqui por conta própria, e não está dando a devida importância para o processo de higienização. E manter os ambientes organizados, manter os ambientes limpos, através de bons processos de higienização é fundamental. E na maioria das vezes, quem faz por conta própria não vai ter tempo suficiente e não vai conseguir dedicar nos processos. E a dedicação nos processos é que fará a diferença. Inclusive, tem gente que está fazendo hoje, privilegiando ambientes, determinados locais para que façam limpeza e demais ambientes estão ficando para trás. E na verdade não. A gente precisa garantir a segurança de todos através de uma boa higienização, limpando mesmo, tudo. Não é privilegiando determinadas situações, não. É de cima e embaixo mesmo, é uma maçaneta de porta, é uma tomada, são os apagadores, é um controle remoto de uma TV, é um controle do ar-condicionado, são as mesas, as cadeiras, os pisos. São muito importantes a gente manter ali os ambientes bem higienizados. Às vezes ali um puxador de uma cortina que as pessoas pegam com frequência. Então, todos esses ambientes precisam estarem bem higienizados, bem seguros, de uma maneira que gera segurança para você e para as pessoas. Agora, quando nós privilegiamos determinados ambientes, ou nós escolhemos o que é que a gente limpa e demais ficam sem limpeza, nós não estamos fazendo ali uma limpeza eficiente. E está provado para nós que manter os ambientes organizados limpos são fundamentais para garantir a qualidade da nossa saúde, para inclusive garantir a permanência e a sobrevivência das pessoas. Limpar é importante. A gente não pode ficar com essa cultura de, eu vou limpar quando dá. Não pode limpar quando dá. Às vezes você que tem uma equipe do Facilities, mas a sua equipe não está assertiva porque você não tem ninguém para fazer para você, ou você que está fazendo por conta própria, está indo para o mercado encontrar os profissionais, e eu sei que é trabalhoso para o mercado encontrar os profissionais que topam, que estejam dispostos a fazer. Dá trabalho. E treinar a equipe também é mais trabalhoso ainda. Então, você precisa entender isso. E quando se fala de criar ali um planejamento? Porque às vezes você pode, inclusive, ter alguém para fazer a gestão do facilities para você, ou você tem por conta própria. Mas quando não existe um planejamento, e existe um segredo muito grande, não é apenas a gente admitir as pessoas, colocá-las nos ambientes para trabalhar, mas precisa também criar um planejamento das atividades. Como é que isso acontece? E às vezes, não é incomum a gente encontrar por aí as pessoas perguntando para mim, como assim, a minha equipe que eu tenho, eu não sei se ela é suficiente, eu não sei se eu tenho gente para mais ou tenho gente para menos, ou então eu quero diminuir o custo da minha limpeza. Por que isso acontece? A maioria das vezes é porque você não sabe exatamente qual é a produtividade homem-hora ou metro quadrado por hora, por homem que estejam trabalhando. Isso é importante saber exatamente isso. Quanto tempo eu gasto para produzir, para fazer ali a higienização dos ambientes? Isso é muito importante a gente saber isso. Às vezes você pode até pensar que isso é bobagem, não é. Isso é exatamente o que vai delimitar, isso é um balizador do mercado aí que vai te dizer para você quantas pessoas você vai precisar para manter ali os seus ambientes organizados. Às vezes você pode até ter gente demais mesmo no seu quadro e não sabe. Ou às vezes você tem gente de menos também. Isso é muito importante você saber exatamente qual é a produtividade, quanto tempo eu gasto para limpar um piso, quanto tempo eu gasto para limpar uma parede, quanto tempo eu vou gastar para fazer uma lavação de um banheiro, as áreas, quanto tempo eu preciso para limpar uma divisória, uma esquadrinha. Tudo isso é muito importante você saber isso. Você saber não, a equipe do Facilities ela precisa saber. Às vezes você nem precisa saber disso. Mas se a equipe do Facilities ela tem isso, esse cronograma, esse planejamento, ele existe, e existe ali uma cultura, uma prática disso, certamente você vai saber exatamente, a minha equipe é eficiente, eu tenho um número efetivo, o meu efetivo aqui é o correto, é o adequado, e por isso eu estou garantindo e eu vou continuar garantindo a limpeza dos ambientes. Agora, tem gente que às vezes por não ter um planejamento, às vezes até encontra bons profissionais, mas os profissionais desistem exatamente porque não sabem o que fazer.
Não pode apenas deixar as pessoas soltá-las no ambiente. Eu contratei o pessoal aqui do Facilities ou da limpeza e vou deixar eles aqui, eles precisam fazer. Eles têm que saber o que eles fazem. Não, a gente acha que as pessoas têm que saber, mas na verdade elas não têm que saber. É nós que precisamos exatamente falar para elas o que elas têm que fazer, o tempo que elas precisam para executar essas tarefas. Se a gente deixar por conta, elas não sabem e elas não vão adivinhar. Então é a minha missão e a sua missão exatamente de dar para ela um planejamento, falar, olha, você precisa de X minutos ou X horas para fazer determinadas tarefas. Se a gente fizer dessa forma, nós vamos organizar o tempo, nós vamos cronometrar o tempo e também vamos ter ali um planejamento efetivo da limpeza. Seus ambientes ficarão limpos de uma maneira assertiva e que você vai gerar segurança para você e gerar segurança para as pessoas e não vai ficar com aquela sensação de que você tem gente demais ou tem gente de menos. É muito importante. E também não sobrecarregar a equipe do Facilities, porque uma equipe sem planejamento, as pessoas, quando estão trabalhando e por não existir um planejamento para elas, elas ficam perdidas nos ambientes, às vezes elas vão se distraírem ou até mesmo vão desanimar de estar com você, porque não existe um planejamento, elas não sabem exatamente aquilo que faz, e aí as pessoas, às vezes, por elas não saberem, aí vai ficar ouvindo que as pessoas reclamarem que a equipe do Facilities não está sendo eficiente, mas a maioria das vezes é porque está faltando um planejamento das atividades. Posso estar sendo cansativo, posso estar sendo prolixo nesse assunto? Posso. E é possível que eu esteja mesmo, mas eu quero continuar batendo nessa tecla exatamente para que as pessoas criem uma cultura de planejamento das atividades do Facilities. O Facilities, gente, a equipe do Facilities, ela não pode ser abandonada, não pode ser deixada nos ambientes. É preciso ter um planejamento para entender exatamente o que faz uma equipe do Facilities. Não é apenas contratar a equipe do Facilities e deixar aí, deixa a turma aí, eles se viram, não. É preciso ajudar a turma do Facilities, porque a turma do Facilities está provado para todos nós que a equipe do Facilities ela é fundamental no dia a dia das pessoas. Todas as pessoas são importantes dentro de um grupo. E a equipe do Facilities, ela colabora, ela garante ali a segurança, a biossegurança para as pessoas, porque manter os ambientes organizados e limpos é fundamental. É para gerar saúde e segurança para as pessoas. Agora, se não houver um planejamento estratégico, a equipe vai ficar desanimada, fica desmotivada, inclusive às vezes as pessoas até vão embora, não queiram ficar, porque não existe um planejamento. É extremamente importante planejar as atividades, cada colaborador saber exatamente o que ele faz, fazer as divisões das tarefas é muito importante, calcular o tempo que cada atividade vai gastar para ser executada, tudo isso é importante. Não pense você que isso é perda de tempo, não. Na verdade, isso é ganho de tempo, inclusive economia, porque às vezes você pode ter mais pessoas nos ambientes além do necessário. O fato, às vezes, só de você organizar um cronograma das atividades vai te gerar economia e vai te garantir mais qualidade e mais saúde nos ambientes através de uma boa higienização, beleza? Vamos fazer o seguinte, você que curtiu esse vídeo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um contato nele, eu vou deixar o meu Instagram, se você quiser saber mais, você me mande lá um direct, beleza? Me chame lá no direct.